Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pode sentar dando glória a Deus. É um texto que me chama a atenção. Em uma das suas pregações, Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Ele pregava para a multidão, mas ele estava ensinando aos discípulos que ele não estaria com eles muito tempo, que essa etapa de 3 anos, ele ia passar com ele. O ministério de Jesus, ele tem algo simbólico em nossa vida. É notório quando ele pega uma pessoa que ele arranca do mundo, ele faz uma transformação em que o mundo não entende. A gente vê muita mídia deturbando o evangelho, tentando enfraquecer muitos crentes, tentando tirar a realidade que é um céu glorioso. E quando Jesus começa a falar e a pregar essa palavra, ele fala: bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos. Ali eles não estavam sendo ainda perseguidos, mas Jesus estava falando ainda: quando vocês forem, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados que sofrem e que choram. Então isso é uma alegria para nós crentes. Não tem como falar de missão sem falar de Jesus. Não tem como pregar o evangelho sem falar do evangelho de Cristo. É um evangelho que nos traz paz e alegria. Falar de Jesus é algo sobrenatural, marcante em qualquer época, em qualquer momento. Você pode ler uma história, uma fantasia, mas a história de Cristo, ela vai te trazer algo maior daquela fantasia, porque vai nos mostrar um verdadeiro caminho. E a palavra de Jesus, ela nos confronta e nos mostra a nossa realidade. A nossa realidade quando a gente é pecador, quando a gente está num momento de crise. A palavra do Senhor, ela vem, ela exorta, ela confronta, ela traz à tona todos os nossos sentimentos, bom ou ruim. A palavra de Deus, simplicidade, era o que Jesus pregava. Jesus não precisava, quando ele ia curar, e de uns batuques, de uns pandeiros, igual na Ubanda faz. Imagine você ser espancado por folha, por vara. Jesus não, era simplicidade: seja curado, e a pessoa era curada. Jesus, quando chegava no canto, ele falava: cego veio, e o cego via. Ele não precisava de muita coisa para operar um milagre. A nossa vida era comum até Cristo passar por ela. E Jesus começa a ensinar o povo. E a palavra de Jesus, ela vai contra aquilo, pastor, que a gente quer ouvir. A palavra que Jesus fala, ela vai contra aquele nosso ego que quer ouvir coisas boas. Jesus, ele vai no íntimo. Mas por que você está falando isso? A Bíblia fala que quando ele encontra a mulher no poço, ele começa a conversar com ela. E através das suas palavras simples, ela começa a perceber que ele é um profeta. E quando ele começa a conversar com ela, algo sobrenatural começa a acontecer na vida dela. A Bíblia vai falar que depois do encontro com Jesus, ela ganhou toda a cidade de Samaria. Porque a palavra de Cristo faz isso. Você não vai ser rico, mas ela vai trazer a luz para a sua vida e a alegria que faltava. A tristeza que muitas vezes toma conta do mundo. Tanta depressão a gente ouve falar hoje. A doença do século é a depressão, o câncer. E o meu primo agora foi acometido de um AVC. As doenças do momento. Mas o mais importante é que a gente, querendo um Deus que não tem
Não tem doença que pode parar Ele de agir. Eu me alegro porque Jesus, Ele é fiel. Eu costumo dizer que cantar é mais fácil, pregar um pouquinho mais difícil, mas com Jesus tudo se torna fácil. Eu não sei os propósitos, os questionamentos da sua história, até que você veio, mas eu quero te dizer que aquele que te sustentou até aqui vai te sustentar mais um pouquinho. Aquele que te trouxe até aqui, Ele vai te fazer caminhar mais um pouquinho. Aquele que te chamou, te escolheu, tirou você do mundo, Ele vai ainda te levar a lugares que você nunca imaginou. A vida do crente, ela é como pegar um avião. Eu nunca andei, mas tenho vontade. Tenho medo, mas tenho vontade. Quando vai subindo, a gente vai ficando com um pouco de medo. Quando está no céu que Ele estabiliza, a gente fica mais calmo. Mas quando Cristo fala, no mundo tereis aflição, no meio do caminho tem uma turbulência, tem um ventinho mais diferente. Mas nunca se esqueça que está no controle é Jesus. E tu não vai morrer antes deles cumprir a promessa. Mas se tu morrer antes, a maior promessa ainda é o céu. Eu costumo dizer, Jesus faz promessa para todo mundo, vai ser pregador, cantor. Mas a maior promessa que o crente tem que ter na vida é o céu. Porque lá no céu vai ser só festa, só alegria. E se você não está ainda esperando o céu, comece a esperar. Os sinais estão aí, o mundo não está entendendo as mudanças climáticas. O mundo não está entendendo porque o amor está se esfriando. Você liga a televisão, só morte. Matou 15, matou 30. E a Bíblia está dizendo, se preparai, povo, que é chegado o reino dos céus. A Bíblia vai falar que vai pegar muitos desprevenidos. Como é que é? Eu sou crente, pastor. Opa, sangue de Jesus tem poder. Mas muitos crentes que vai ficar, pastor, infelizmente. Eu ouço que Jesus vai voltar desde quando eu era pequeno. Minha avó ainda está viva, graças a Deus. E ela sempre fala, Jesus está voltando. Ah, Alexandre, mas o tempo passa e cadê Jesus de voltar? A Bíblia fala permanecer firme até o fim. Eu não sei se você perdeu essa esperança, mas o missionário que transforma a vida está aqui nessa noite. Mas por que, Alexandre? Quando ele tem um encontro com Paulo, era Saulo, mas quando tem um encontro com Cristo, começa a chamar Paulo. Porque a mudança acontece na mesma hora. Deus tira a escama dos olhos dele e o perseguidor agora passa a ser perseguido pelo amor do Evangelho. Eu quero te dizer nessa noite, o Evangelho de Cristo não é prosperidade, como muitos pregam. O Evangelho de Cristo ainda não é carro do ano, mansão. Se Deus te der, irmão, se alegre, é gostoso quando Deus abençoe. Mas o Evangelho de Deus ainda é renúncia. O Evangelho de Deus ainda é sofrimento. Porque quando nós estamos aqui adorando, teve discípulos que foram lançados dentro das covas. E dentro dos leões perseguiram e mataram muitos crentes. E muitos foram perseguidos para que esse Evangelho tivesse alcançado a tua vida. Nessa noite, quando Jesus está explicando aos discípulos e ensinando o que havia de acontecer, os discípulos, sem entender, ouvindo a palavra de Cristo, começam a questionar muitas vezes. Mas Jesus está numa preparação, porque Jesus em breve iria voltar aos céus. Então o discípulo ia ter que dar continuidade à obra que Jesus deixou. A Bíblia vai contar que Pedro nega Jesus por 3 vezes. E o que eu acho mais interessante é que quando Pedro volta a fazer, pastor, aquilo que ele fazia, vai Jesus atrás de Pedro. E o que me faz entender que Jesus não abre mão de ninguém. Se o mundo está abrindo mão das pessoas, o Jesus que nós servemos, Ele não abre mão. Aqui entra drogado, sai liberto. Aqui entra com câncer, sai curado. A igreja ainda é uma instituição que prega o evangelho genuíno de Cristo. É um evangelho que liberta, que transforma, e ainda traz vida ao ferido, aquele que está na depressão. Eu não conheço o evangelho sem Cristo. O evangelho ainda é Jesus. O evangelho ainda é Jesus Cristo. Muitos estão dizendo que precisa ser rico. Não, não precisa ser rico, não. O que precisa é da presença genuína de Cristo. E essa presença, ela é sobrenatural.
Mas acontece isso? Acontece. Infelizmente acontece. Mas eu quero te dizer que Jesus é lindo, irmão. Vale a pena ser crente. Eu queria compartilhar com você algo que aconteceu comigo. Em 2016, eu tive uma grande perca na minha vida. E quando eu tive essa perca, eu achei que eu ia acabar com tudo, desanimar, me entristeci, chorei. Eu perdi minha mãe com 45 anos de idade. E eu vivi algo que marcou a minha história. Em 2016 eu passei um ano, só Deus sabe. Como é que se comemora um Natal, pastor? No dia 16 minha mãe morre, como é que eu ia comemorar o Natal? Como é que eu ia comemorar um ano novo? Que alegria eu teria? Enterrei minha mãe às 5 da tarde. Às 7 horas eu estava dentro da igreja. Força. Força de Deus. Que eu não tinha força nenhuma. E as pessoas perguntam como é que você aguentou. Eu falei, o meu Deus disse que ia sustentar eu pela mão. E quando Ele disse que ia sustentar pela mão, uma força sobrenatural tomou conta da minha história. Alexandre, mas por que você conta isso? Eu não sei qual foi as derrotas que você teve. Mas tem um Jesus do teu lado, pronto para segurar as tuas mãos e te sustentar. 2016, um ano terrível. Entrou 2017, piorou. E comecei a orar, Senhor, muda a minha história. E Jesus usa um homem e fala comigo. Esse 2018, vou eu te surpreender. Eu falei, como, Deus? Como eu vou? Desempregado, sem condições. Ele falou, eu vou te surpreender. Teve um evento na cidade, nunca esperava. Não estou me engrandecendo. Tive a oportunidade de louvar com Lígia Moisés. Honra dela não, honra de Deus. Porque quem falou que ia surpreender foi Deus. E as coisas já começaram a mudar. E eu não começava a entender. E orando a Deus, Deus fala, eu vou abrir uma porta de escape para ti. Vou te levar para um lugar novo. Não entendia também. E Deus abriu aqui na cidade de Dracena. Como? Não sei, era 3 meses só de experiência. Já estou lá 1 ano e 1 mês. E quando dizia que a gente ia ser mandado embora, eu afirmava, quem me pôs aqui foi Deus. E se Ele me tirar, vai ser no tempo dEle. E estou lá pela honra e glória do nome de Jesus. Eu estou contando isso daqui para você entender que quando Jesus promete, Ele cumpre. Quando Jesus Ele te promete que vai fazer, Ele faz. Um homem pode falar em pé, mas não sustenta. Quando ele senta, ele não sustenta o que ele te disse. Mas o meu Jesus, se Ele assinar, Ele faz. Se o meu Jesus Ele promete, Ele faz. E eu começo a me alegrar na presença do Senhor. Porque o meu Jesus, Ele não está morto, igual muitos ainda acreditam. Mas o meu Jesus, Ele está vivo e reina para todo sempre. E qual é a maior alegria, Alexandre? É quando as trombetas soar. E Ele voltar para levar nós para o céu. Ali não vai ter mais conta de telefone, internet. Você não vai precisar mais estar labutando no dia a dia. Ali toda a tristeza e dor vai passar. E Alexandre, o que você quer ver no céu? Eu quero chegar lá. Quero abraçar o meu Jesus e falar, Jesus, valeu a pena. Depois que eu abraçar Jesus, eu quero ir ao encontro da minha mãe. E dar um abraço que a saudade é tão grande. Mas o que me conforta é que Cristo a levou para o céu. A esperança do crente ainda é Jesus. A obra missionária não se faz sem Jesus. A obra missionária não se faz sem a esperança de Cristo. Muitos missionários estão sendo perseguidos. É fácil ser missionário? Não é fácil. É difícil. Mas o amor que Ele tem pelas almas, o amor que Jesus deu para eles, ir atrás das almas, supera todas as aflições dessa vida. Quem sabe você veio até aqui achando que é o último dia, que é a última semana, que é o último mês e nada aconteceu. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer, caminha um pouco.
ainda não terminou, ainda tem história nova a ser escrita na tua vida. Ainda há um novo começo para a tua história. Ainda há uma nova solução para os teus problemas. Porque, Alexandre, você já viu Jesus fazer já. Eu já vi Deus pegar um drogado que todo mundo tinha medo e fazer dele um servo de Deus. Eu já vi uma moça cair de uma ponte de 7 metros e embaixo cheio de pedra, e ela está viva pela honra e a glória do nome de Jesus. Isso é história de ficção? Não, é realidade. Porque o Jesus que a gente prega, ele é real. Ele ainda 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 é real. Eu vim nessa noite te dizer que Jesus ainda faz aquilo que o homem não faz. Que Jesus ainda opera aquilo que o homem não opera. Que Jesus ainda liberta aquele que precisa ser libertado. Eu tenho 2 irmãos, não são crentes, o irmão Anderson conhece. Mas assim que minha mãe, antes de morrer, falou: olha, assim, aqui eu termino. Você vai fazer uma viagem, ela chama Lúcia. Você vai fazer uma viagem, mas a sua viagem, ela só vai ter uma passagem de ida. E minha mãe brincou com o marido dela, falou: nossa, a gente já mudou para tanto canto, será que é mais uma mudança? Que a gente vai, a gente não está parando em canto nenhum. E passando o tempo, aconteceu o que aconteceu. Eu fui entender que Jesus ia recolher minha mãe. E a maior alegria que eu tenho é de Deus falar para ela: olha, os teus eu vou cuidar, os teus eu vou guardar. Embora muitos não acreditem, eu amo a família que eu nasci. Não despreze a família em que você nasceu. Não despreze a família em que você veio ao mundo. Por mais que tudo esteja difícil, por mais que eles te afrontam, apontam o dedo na sua cara, porque você crê num Deus justo, e eles não crêem naquilo que você prega. Continua pregando, continua orando, continua colocando ele no joelho, porque Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Você tem filho fora da igreja, você tem marido, você tem irmãos, continua orando por eles. A maior obra missionária começa dentro da tua casa. A obra missionária começa dentro do teu lar. É você mostrar dentro do teu lar a paz que os seus parentes precisam, a alegria que os seus parentes precisam. E eles vão chegar e vão perguntar: que alegria é essa? É a alegria de Cristo. É a alegria de Deus que traz na vida de um ser humano. É a alegria que ela não passa com um copo de cerveja. É uma alegria que a droga traz, mas ela não passa. A droga te traz uma alegria, ela é momentânea. Ela vai te dar a alegria de momento, você vai esquecer o que você estava sofrendo. Mas quando passar a alegria da droga, vai voltar tudo a ser do mesmo jeito. O álcool é a mesma coisa, é uma alegria, você se alegra, faz aquilo que você nunca fez, e você se acha o dono da banca. Mas quando passa o efeito disso tudo, a sua vida ainda é a mesma. O problema que você tinha aumentou, porque ele vai sempre bater na tua porta. Mas a diferença disso, a diferença é que com Jesus, quando ele tira, ele não deixa voltar. Com Jesus é tudo diferente, é tudo novo. Com Jesus é tudo novo, é tudo alegre. Mas teremos aflições, teremos, porque Ele sofreu por nós. E quando você pensar em desistir, lembra da morte de Cristo. Houve um justo que verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz, Ele levou sobre si. E hoje nós somos mais que vencedores. O mesmo Jesus que subiu aos céus, Ele há de descer. Fiel ao Senhor que te prometeu, Ele vai cumprir, irmão, aquilo que você necessita. E se Ele não cumprir, porque não era para ser. Porque Deus nunca vai te dar uma coisa que vai se afastar você dEle. Deus nunca vai te dar uma coisa que vai te tirar da presença do Senhor. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus.